Olá, turminha. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre bacterioses. Não todas, porque são muitas, né? Mas vamos falar sobre as infecções bacterianas mais importantes para nós, tá? Do ponto de vista humano, tá? E que estão mais próximas não só em relação ao espaço, mas também em relação ao tempo. Tá? Aquelas infecções bacterianas, né, que perduram, que estão sempre colocando o sistema de saúde em alerta. Então, vamos falar sobre algumas dessas doenças. A gente não pode esquecer que a melhor forma de combater a doença é prevenindo. Então, vacina. Nem todas as infecções bacterianas apresentam vacina para fazer a prevenção. Mas temos muitas, talvez as mais importantes, né? As mais graves, tem a possibilidade de vacinar. Quando se contrai infecção bacteriana, quando a gente não consegue fazer a prevenção, então existe a possibilidade de usar os antibióticos, só que tem que tomar muito cuidado. O que o antibiótico faz? Ele afeta o metabolismo da bactéria. Então significa que ele mata e enfraquece a bactéria, facilitando o trabalho do sistema de defesa. Ok? Mas não pode abusar dos antibióticos, eles podem selecionar bactérias resistentes e isso pode prejudicar o combate, a ação efetiva desses medicamentos. Bom, vou começar a falar sobre uma doença que é muito perigosa que pode causar a morte, é o botulismo. Então, o botulismo é causado pela bactéria, né? Clostridium botulino, que é do mesmo gênero da bactéria do tétano. Então, essa bactéria produz um dos venenos, uma das toxinas mais fortes que um ser vivo pode produzir. Tá? Uma única gotinha desse veneno pode matar milhares de pessoas. Tá? Mas, pasmem, a gente conseguiu transformar isso em medicamento. Tá? Então, o famoso Botox, né, para ruga é produzido da base, né, do veneno da toxina, né, da bactéria do botulismo. Tá? E o grande problema dessa bactéria é, primeiro, ela fica em forma de esporos, geralmente no solo, e ela pode ser incluída junto com alimentos e embalagens. Então, uma coisa muito importante a respeito dessa doença é quando você está no supermercado, está no mercado, vai comprar um enlatado, verifica se esse enlatado não está estufado, se a embalagem não está estufada. Se tiver estufado, significa que existe lá dentro um micróbio fazendo fermentação. Não necessariamente tenha que ser a bactéria do botulismo, mas pode ser. Então, esse veneno causa paralisia muscular, tá? E pode causar parada respiratória, né? Afeta inclusive o coração. Tá? Por isso que é muito importante, né? Analisar a embalagem do alimento antes de levar para casa. Tá? Então, a transmissão é feita assim, ingerindo alimento que tenha contaminação, que tenha lá dentro o esporo da bactéria. Então, os sintomas são tontura, visão distorcida, né? Que afeta o sistema nervoso e pode levar à morte. Como eu disse para vocês, né? O principal motivo de morte por botulismo é exatamente a parada muscular, né? A parada dos músculos respiratórios. Bom, detectada esses sintomas, né? Geralmente é necessário internação para fazer o controle com antibióticos. Tá? E a prevenção é essa, né? Cuidado com os alimentos enlatados que estejam com a embalagem estufada. Tá? Bom, a cólera. A cólera está relacionada com a alimentação e a água contaminada. Então, o vibrião da cólera, Vibrio cholerae, tá? É transmitido pela ingestão de água, né, ou alimentos que tenha essa bactéria, geralmente eliminada, tá, junto com as fezes do doente. Se não tem um sistema adequado, né, de esgoto, se não tem saneamento básico, tá, essa bactéria pode chegar até a água ou alimento de alguém. Então, a pessoa, ao ingerir, né, incorpora essa bactéria, ela prolifera no tubo digestório, né, e acaba provocando sintomas. Né, o principal deles, diarreia intensa, que leva a desidratação, né, vômitos, fraqueza, perda de peso e cólicas abdominais terríveis. Tá? Então, o tratamento também é feito com o uso de antibióticos, como prevalece nas infecções bacterianas, né? E é prevenir. Aí, o alimento, lava o alimento, frutas, legumes, lava as mãos antes das refeições, né? E principalmente saneamento básico.
Porque a forma de proliferação, a principal forma de proliferação da doença, gente, é exatamente essa, tá certo? Tá? Então, o indivíduo doente elimina com as fezes, né? O vibrião que acaba contaminando a água ou alimento de alguém. Se ele faz cocô no lugar certo, se ele tem saneamento básico, né, ele não vai contaminar ninguém, certo? Bom, a coqueluche, né, a famosa tosse comprida, era uma doença relativamente comum até os anos 50, início dos anos 60. Tá? Só que aí a vacinação, os programas complexos e eficientes de vacinação, acabaram não eliminando, né, mas diminuindo muito a incidência de coqueluche. Porque esse negócio às vezes aparece uma moda, né? Fala, nossa, agora é a coqueluche do momento. Era por causa disso. Aparecia um surto de tosse comprida de coqueluche, todo mundo adquiria, se contaminava e desenvolvia a doença. Tá? Por isso que coqueluche virou sinônimo de moda, todo mundo pega. Né? Tá? Então, esse tipo de doença que envolve o sistema respiratório, vocês sabem, né? A contaminação através da secreção eliminada pelo doente, espirro, saliva, né? A coisa da tosse. Né? E sintomas, né? Febre, espirro, mal-estar, tosse seca, prolongada, falta de ar, aquela coisa bem relacionada à deficiência do sistema respiratório. Tá? Tratamento, né? Beber líquido, se hidratar, né? Para a tosse não ficar tão seca assim, causa muita dor. Então é importante, né? Administrar junto analgésico, né? Anti-inflamatório, para diminuir a inflamação das vias respiratórias, tá? Isolar o doente para não contaminar outras pessoas, e é claro, né? Sempre que tem doença bacteriana, uso de antibiótico, tá? A principal forma de prevenir essa doença, gente, é através, né, da vacinação, tá? Em vacinação infantil. Logo, né, você nasce, você tem que tomar essa vacina. A gonorreia. A gonorreia é uma doença que já fez história, né? Então, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, causada pela bactéria, né? Neisseria gonorrhea, tá? Uma gonococo, uma bactéria no formato coco, tá? Transmissão, principalmente pelas relações sexuais sem a prevenção, sem uso de preservativo, mas também pode ser passado de forma vertical através da placenta, tá? Para a mãe, né? Da mãe para o filho, e também através do parto. Por incrível que pareça, através da placenta tem um mínimo de contaminação. Tá? A maioria das vezes acontece a passagem na hora do parto. Por isso que foram desenvolvidos partos especiais para evitar que isso acontecesse. Tá? A patologia, né? Os sintomas, dor e ardor ao urinar, sangramentos, né? Um corrimento intenso com forte odor. Então, hoje já a incidência de gonorreia é muito pequena. Tá? Quando os homens frequentavam muito os prostíbulos, não usavam camisinha, aquela coisa machista, né, de usar camisinha, fazer sexo de camisinha, mesmo que chupar bala com papel, tá? Então havia muitas pessoas contaminadas. Hoje, né, é menos intensa, mas ainda tem muita gente que desenvolve a gonorreia, tá certo? Bom, tratamento à base de antibióticos, né, o médico deve ser consultado. É uma coisa muito importante, né? Antigamente as pessoas tinham vergonha, contraía a gonorreia e tinha vergonha de ir ao médico e continuavam tendo relações sexuais. Então, homens e mulheres em grande quantidade, né, acabavam manifestando a doença. Tá? E a maior forma de prevenção é usar os preservativos, ok? Hanseníase ou lepra. Isso é uma doença secular, né? Histórica. Na Bíblia se fala sobre a hanseníase ou lepra. Tá? Então, Mycobacterium leprae, tá? Uma doença causada por uma bactéria muito parecida do mesmo gênero da bactéria, que é responsável pela tuberculose. Tá? Então, uma característica muito importante da lepra, né? da hanseníase, é o efeito analgésico da bactéria. Então, muita gente, né, descobre que está com a lepra porque, às vezes, queima ou, né, tem um ferimento provocado pelo fogo, mas não sente dor. Então, isso caracteriza a doença, a falta de dor nas extremidades do corpo. Então, essa bactéria afeta, né, as células nervosas, né, que transmitem, né, as informações relativas à dor da pele e das extremidades do corpo para o nosso cérebro. Tá? Então, por ele falar, o leproso, o cara, é que às vezes ele se machuca. A principal forma que você tem, né, de verificar o ferimento e fazer asepsia é sentindo dor. Então, nessas pessoas, a dor está ausente.
tá? Então vejam bem, tá? A transmissão, ela é simples. Pessoas que estão desenvolvendo a doença podem contaminar diretamente, pode fazer o contágio direto, né, para outra pessoa, tá? E, então, por isso que esse tipo de doença, doenças assim, com essa característica, favorece as epidemias, que são de contágio direto. Então, são transmitidas rapidamente de uma pessoa para outra e afeta, assim, em escala proporcional, né, em PG, um grande número de indivíduos da população. Então, os sintomas são manchas na pele, caroços nos cotovelos, nas mãos, orelhas, inchaço em mãos e pés, né? Perda da força muscular, dores nas articulações, tá? E principalmente, gente, tá? Essa coisa do efeito analgésico, não sentir dor. Então, se não estiver sentindo dor na pele, alguma coisa, pode ser até outra enfermidade, mas seria bom procurar o médico, principalmente se estiver acompanhado de febre e outras coisas, ok? Tratamento à base de antibiótico. É um tratamento muito longo, né? E dependendo do tipo, né, de manifestação, que a bactéria pode se manifestar de várias formas, né? O médico vai conduzir também um tipo de tratamento, certo? Então, qualquer um desses sintomas aí, procura o médico. Então, isso é a forma de prevenir, pelo menos, o estágio mais avançado, mais intenso e grave da doença. A leptospirose, uma doença muito importante, tá? Principalmente em época de verão e quando chove muito, as enchentes. Essa doença está relacionada às enchentes, porque o depósito natural da leptospira, né, a bactéria causadora dessa doença, tá, são os ratos. E quando eles fazem xixi e ou cocô, eles liberam no ambiente essa bactéria. E o ambiente natural, né, o lugar natural dos ratos é no esgoto, no lixo. Então, quando chove, a água da enchente pega essa bactéria e traz até próximo de nós. Por isso que é muito importante, né? Enchente. Ah, eu vou passar na enchente porque eu tô com muita pressa. Melhor não. Melhor não, tá? Deixa passar, não, né, tenha contato com água de enchente. Porque qualquer ferimentozinho, mesmo que você não perceba, né, qualquer ferimentozinho na sua pele, é a porta de entrada para essa bactéria, tá? Que pode causar, né, assim, um estágio muito grave da doença. Então, olha, a transmissão, contato com água ou objetos que tenham urina de animais infectados. É uma alusão ao rato. Pode ser outro animal, mas principalmente o rato. Né? Os sintomas: febre alta, dor muscular, mal-estar, tosse, né? Vermelhidão nos olhos, né? E manchas avermelhadas pelo corpo. Bom, como a gente viu, tratamento, hidratação, mas com esses sintomas seria muito importante procurar o médico para que ele fizesse, né, a medicação adequada, normalmente à base de antibiótico. Tá? Então, principalmente em épocas de verão, né, final de ano, começo do ano, tá, quando tem muita enchente, é comum, né, mortes assim frequentes, né, em grandes cidades, como São Paulo, de pessoas que desenvolvem leptospirose. Tá? Então, não há uma vacina para a doença, né? Mas lavar os alimentos, né, que pode estar contaminado e evitar o contato com a água de enchente e esgoto é fundamental, ok? A meningite, essa doença é terrível, tá? Primeiro, a meningite tem a viral e a bacteriana. Obviamente que a gente está tratando aqui da meningite meningocócica, que é a mais grave. Então, ela é produzida, olha, não é só por um tipo de bactéria, não, tá? Você tem os meningococos, os pneumococos, né? E transmissão por contágio direto. Espirro, saliva, tosse, né? Aquilo que a gente está já acostumado a ver relacionado com doenças desse tipo, tá? E afeta as meninges. Então, essa bactéria, e quando é viral, né, afeta as meninges, que são membranas que protegem o nosso sistema nervoso central, principalmente o cérebro. Então, a gente tem três membranas que envolvem, né, o sistema nervoso central e funcionam como proteção. Então, por isso que a instalação, né, dessa bactéria nesse local é perigoso, porque deixa muito próximo, né, o cérebro. A manifestação delas está muito próximo do cérebro, por isso que não raramente a doença é letal. Ah, pode ver, né? Quando o indivíduo está com meningite, ele forçosamente tem que se isolar de outras pessoas, e no ambiente onde a pessoa esteve, tá, seria bom também fazer um sistema de quarentena.
Então, né, patologia, né, os sintomas, dor de cabeça, no pescoço, rigidez na nuca, um sintoma muito característico da meningite, tá? Acompanhada de febre alta e manchas vermelhas. Toda vez que você tiver dor de cabeça acompanhada de dor no pescoço, pode até ser que seja um mau jeito, né? Mas por via das dúvidas, vá ao médico. Tá? Então, esse tratamento vai ser à base de antibiótico, tá? Mas é claro, tá? O antibiótico certo, na proporção certa, na dose certa, porque não raramente provoca morte. Pode levar à surdez, certo? E a gente tem a vacinação. Vacinação contra a meningite. Jamais deixe de tomar essa vacina, deixe de aplicar essa vacina no seu filho, tá? E é claro, se eu ouvir falar que alguém num determinado ambiente tá com meningite, saia de lá o mais rápido possível e não volte. Pneumonia, tá? Uma doença muito comum, tá? E causada por pneumococos e também streptococcus. Então, essa doença, ela gosta muito de um ambiente propício que se estabelece nos pulmões, nas vias respiratórias, principalmente quando você desenvolve, né, a gripe, o resfriado e agora, né, com a Covid-19. Então, a produção de muco pelo sistema respiratório, como uma defesa, né, como uma reação inflamatória, facilita a vida dessas bactérias porque cria um meio de cultura e facilita a sua proliferação. Então, o contágio também é direto, né? Espirro, saliva, tosse, né? Dores no corpo, falta de ar, né? É, febre, tosse, dificuldade para respirar, fraqueza e cansaço, certo? Tratamento: antibiótico, tá? De preferência, né, com intervenção médica, tá? Porque não raramente é necessária a internação. Tá? E prevenir, cuidar os resfriados, gripe, qualquer doença respiratória pode favorecer, né, a implantação da pneumonia. Então, é bom cuidar para que ela não evolua, né, para o quadro de pneumonia. A gente sabe que a Covid-19, por exemplo, um grande número de pessoas, né, que até morrem por causa da doença é devido à pneumonia. Tétano. O tétano é uma doença que pode ser letal. Tá? Então, tem a vacinação contra o tétano, né? Que estimula você a produzir anticorpos contra a bactéria Clostridium tetani, tá lembrado? Então, essa bactéria, né, ela pode se transformar em esporos para poder sobreviver a adversidades. Vive no solo em forma de esporos, tá? E aí, um ferimento pode ter contato com esses esporos, eles vêm e se desenvolvem na unidade trófica, né? O indivíduo que consegue sobreviver. E ao proliferar no corpo do indivíduo, produz uma toxina, né, que provoca espasmos musculares. Chega a inutilizar a musculatura, né, a chamada tetania, inutiliza a musculatura pelo efeito dos espasmos. Então, não raramente pode matar. Então, por isso que quando a gente tem um ferimento, é muito importante passar água oxigenada, porque aquela reação, né, da célula com a água oxigenada, liberando aquelas bolinhas de oxigênio, mata essa bactéria do tétano. Ela é sensível ao oxigênio. Então, ela é o que a gente chama de organismo anaeróbio estrito. A presença do oxigênio é suficiente para matá-la. Tá? Então, a transmissão acontece, né, pelos ferimentos, né, em contato com objetos enferrujados, onde esse esporo pode estar, e também, né, do solo, que pode ter o esporo da bactéria. Tá? Olha só, os sintomas: rigidez muscular, febre, dor de cabeça, espasmos musculares, dificuldade para abrir a boca, né, porque afeta a musculatura. O tratamento, né, quando o indivíduo está com sintomas, ele tem que tomar diretamente o soro antitetânico. Esse soro já tem anticorpos. Tá? Então, o indivíduo que não foi vacinado, que os anticorpos não foram suficientes para conter a bactéria, tem que tomar o soro de ação imediata para destruir o veneno, a toxina. Tá? Também antibióticos, né? Mas a forma ideal é a prevenção através da vacinação. E como eu disse, né? Fez um ferimento, vai lá e faz asepsia, principalmente com água oxigenada, para destruir essa bactéria. Ok? Tuberculose. Tuberculose fez história, né? Então, muitos
autores, escritores, né, que a gente conhece aí na literatura, tá, morreram de tuberculose. E durante muito tempo, até o desenvolvimento de antibióticos, né, descoberta de antibióticos e desenvolvimento de vacinas, era uma doença letal. Então, o indivíduo, né, desenvolvia lentamente a doença, né? A doença começa a se desenvolver e tal, e de repente o indivíduo entra num quadro assim, né, que já não tem mais retorno. Tá? E a principal forma de transmissão é o contato com pessoas doentes. Tá? Então, como envolve o pulmão, né? Olha, sistema respiratório, os sintomas são fadiga, febre, tosse, emagrecimento, né? Falta de apetite, sudorese, rouquidão, expectoração com sangue. Esse era o sintoma assim mais, né, que mais provocava alerta, né? Era catarro com sangue, tá? Porque indicava inclusive que o indivíduo já estava no estágio mais avançado da doença. Então, esse é um longo tratamento envolvendo medicamentos que são administrados de acordo com o estágio. À medida que, né, que os médicos vão contendo um estágio, entra no estágio seguinte, então vai mudando o medicamento. Tá? Precisa de um ambiente adequado, né? Ambiente não pode ser muito frio, não pode ser seco, ambiente montanhoso. Então é meio complexo o tratamento da tuberculose. Tá? E a prevenção é simples, né? A vacinação ainda na infância. A vacina BCG. BCG significa Bacillus Calmette-Guerin, tá? Que é a vacina, né? É a estrutura da vacina que vai estimular a produção de anticorpos. Mas não custa, né? Manter uma alimentação adequada, que faz o corpo manter a imunidade, tá? Cuidado com a higiene e evitar contato com pessoas que possam estar com essa doença, ok? Salmonelose, uma outra doença muito perigosa. Por quê? É aquela doença relacionada com frango, com os ovos. Tá? Os ovos e o frango já podem estar contaminados mesmo antes de ter contato com algum doente. Os ovos, ao você abrir um ovo, ele pode ter a salmonela, a famosa salmonela, que é uma doença, né, que pode ser inclusive letal. Tá? Então não é incomum a gente, né, ouvir no noticiário situações em que pessoas, né, todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que frequentaram a festa desenvolveram salmonelose. Tá? Então essa transmissão acontece pela ingestão de alimentos contaminados, né, que tenham a salmonela, principalmente à base de ovos, tá? Mas a água também. A água pode estar contaminada com a salmonela. Tá? Sintomas são, primeiro, diarreia intensa, né? Cólicas terríveis, dor de cabeça, né? Dor abdominal, febre e acompanhada de vômito. Então, o tratamento vômito e diarreia causam desidratação. Então, muita água, né? E, claro, que uso de antibiótico. De preferência, procurar um médico para fazer, né, a prescrição adequada. Beleza? Então, a prevenção, cuidado com esses alimentos, sabe aquela maionese que fica muito tempo lá, né? Oh, faz 2, 3 dias que essa maionese está indo para a mesa, não é melhor não, tá? E água, a água tem que ser tratada, filtrada, fervida, bom? Então, salmonelose tem matado principalmente crianças. E a sífilis da mesma forma que a gonorreia também fez uma história triste, né? Então, é uma bactéria chamada de Treponema pallidum, e a transmissão acontece principalmente pelo contato sexual, tá? Quando não se usa preservativo. Mas também pode acontecer, né, da mãe pelo filho, quando está sendo gestado através da placenta. Então, se caracteriza principalmente por ferimentos nos órgãos genitais, né, febre, como toda infecção, dor de cabeça, ínguas, né, por causa do processo inflamatório relacionado à infecção, tá? Pode aparecer também em casos mais graves, assim, lesões na pele, porque ela pode ficar por algum tempo sem esses sintomas característicos. Mas quando aparecerem lesões na pele, problemas ósseos, né, problemas neurológicos, cardíacos, né, já está no estágio muito avançado da doença, tá? E não raramente provoca morte. Tá? Então, a principal forma de prevenir essa doença, né, é usar preservativo, né, durante as relações sexuais, porque um indivíduo assintomático, claro que a gente não consegue perceber. Tá? E esse tratamento, quando dá tempo, quando dá para ser feito, né, é a base de antibiótico, como a maioria das infecções bacterianas. Certo?
E aqui, gente, uma doença muito grave, né? E que está sempre retornando ao nosso convívio, principalmente para quem vive no estado de São Paulo, é uma doença tipicamente da região sudeste, a famosa febre maculosa. Então, essa febre maculosa é causada por uma bactéria um pouco diferente das bactérias que a gente estudou até agora. É um tipo de bactéria que, da mesma forma que o vírus, já parasita obrigatoriamente intracelular. Então, essa bactéria é transmitida, né, pela picada da ninfa, né, do filhotinho do carrapato estrela. Então, é uma doença muito comum nessa região, Sorocaba, as regiões próximas a Sorocaba, né, região próxima a Sorocaba, porque o principal reservatório natural dessa bactéria são capivaras e cavalos. Então, quando esse carrapato pica um desses animais, e em seguida picar um homem para sugar sangue, tá? Ele faz a transferência da bactéria através da saliva. Tá? E não é raro, né, acabar se transformando em óbito. Então, os sintomas: diarreia, dores de cabeça, dores abdominais, dor muscular, febre, vômito, né? Então, percebam, não são inicialmente sintomas muito específicos. Aí aparece vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés. Então, isso já é mais característico dessa doença. Então, se você teve nessas regiões, teve contato com vegetação alta, sabe o capim? Capim alto, onde tem capivara, onde tem cavalo, tá? Esses carrapatinhos estão lá. Então, a chance de você ter sido picado pelo carrapato e ter se contaminado é muito grande. Então, seria fundamental que você procurasse imediatamente médico, tá? Para fazer o tratamento correto, tá? Porque os sintomas seguintes já começam a ser um pouco mais complicados e difícil até de deter a doença. Olha, gangrena nos dedos e orelha, paralisia dos membros, né? Principalmente das pernas, que depois evolui até os pulmões, né? A musculatura dos pulmões causando parada respiratória e levando à morte. Tá? Então, de vez em quando a gente ouve falar, principalmente nessa região, né, de Sorocaba, não que seja exclusivo de Sorocaba, tá? Mas principalmente de Sorocaba, Piracicaba, tá? No campus da Faculdade de Agronomia da USP, né, já foram detectados uma quantidade muito grande, né, de animais contaminados com a bactéria. Como eu disse para vocês, né, os reservatórios naturais dessa doença são principalmente, né, capivara e cavalo, certo? Então, esse tratamento é feito com antibiótico específico, por isso que tem que ter acompanhamento médico, né? E normalmente é necessária a internação, de preferência que haja internação. Tá? E como é que a gente previne isso? Bom, principalmente onde essa doença é de grande incidência, evitar transitar em locais que facilite a existência desse carrapato. Onde o capim é muito alto, né? Você entra em contato com o capim, então aquele carrapatinho que está lá no capim acaba indo para o seu corpo. Ele vai picar você, vai sugar seu sangue. Normalmente você nem sente dor, tá? Mas eu tenho que estar nesse local, eu moro aqui, olha. Então usa roupa, camisa de manga comprida, né? Não usa bermuda, tá? E sempre monitorar os seus animais, principalmente cavalo, né? E até quem tem capivara de estimação, em relação aos carrapatos. Passar carrapaticida, né? Que são os principais hospedeiros, né, desse tipo de bactéria. Tá certo, gente? Bom, então essa é uma noção básica, mas fundamental para que a gente possa enfrentar um vestibular aí, tá? Porque as infecções estão em alta. Elas sempre estiveram, né, em termos de contaminação, tá? Mas com essas epidemias que estão surgindo aí, né, que estão assolando não só no país como a humanidade, tá? Então a possibilidade dessas doenças caírem no vestibular aumenta muito mais. Até porque, como a gente viu, são doenças, né, que propiciam, né, a instalação de epidemias, doenças que podem se alastrar muito rapidamente, porque grande parte delas são de contágio direto. Tudo bem? Então, valeu!